a maioria sabe, nós fazemos o mês espírita em junho, que é aniversário de falecimento ou de passagem à espiritualidade do vô Zeca e da vó Jerônima. E, com isso, também fugimos um pouco do mês de outubro, que a maioria das casas espíritas comemoram o mês espírita em outubro pela codificação do Kardec. E hoje nós temos, para iniciar, não poderia ter melhor que o Ismael, né? Neto do vô Zeca, filho do Diodato, foi um baluarte que fez toda essa parte aqui, né, e lá da casa, e toda a família engajada no projeto Casa Vovó Jerônima. Na próxima quarta-feira, não menos especial, de Valdinho Matos, de Votuporanga, também conhecido palestrante e com várias causas sociais dentro do Espiritismo. No dia 19, é o Marco Antônio de Souza, de Araçatuba, dirigente lá da Casa do Caminho, e que também tem um histórico grande em prol do Espiritismo e é um palestrante comum aqui a todos os nossos meses espíritas, né? E no último, dia 26, é o Eduardo Geomaro. Eduardo Geomaro, que já fez parte dos palestrantes aqui da casa. Parece inicial, eu pedi para a Geusa fazer. Depois que eu descobri, por uma fala do vô Zeca, que ele fez parte dos últimos anos de Allan Kardec na França, dos estudos com Allan Kardec, bem nos últimos tempos de Allan Kardec. Depois ele foi convidado a reencarnar aqui no Brasil junto com muitos outros trabalhadores que viriam para o Brasil para implantar o Espiritismo aqui no nosso Brasil. Aí que nasceu o Espiritismo, primeiramente na Bahia, e depois foi edificando casas em vários lugares da Bahia. E conhecendo o Ismael como eu conheço, desde que ele nasceu, eu fico pensando assim, o que o Ismael é? Eu vou dar a minha versão. Para mim, ele é um discípulo do vô Zeca. Como Jesus tinha os seus discípulos, cada um carregando a sua cruz, cada um carregando os seus ensinamentos e passando para outros, assim é o Ismael.
carregando todo o cabedal de sabedoria do Vozeca e explanando para vários lugares, para várias pessoas. Todos que o ouvem se apaixonam, porque a fala dele é simples. Eu não conheço ninguém mais humilde que ele. E por isso, nós vamos orar nesse momento pela sua felicidade, pela sua sabedoria que cada vez aumente mais, e para que sempre tenha sucesso em todas as suas palestras, como tem tido até agora. E nós vamos também orar por nós mesmos, porque nós também estamos precisando. E que o Ismael, como discípulo, que nos ajude a orar por nós mesmos, orar por esta casa, por aquela outra casa, por tantas casas que existem por aí tentando fazer o bem. Nós vamos, com o coração imensamente cheio de felicidade, orar e pedir a Deus que esteja conosco neste momento, pedir a Jesus que nos acompanhe, que traga para o nosso coração toda essa chama de verdade, toda essa vontade de progredir no Espiritismo. Nesse momento, que os médicos espirituais estejam aqui conosco, para que nós possamos receber saúde, fé, esperança e muita alegria de sermos espíritas. Que Deus esteja aqui conosco, que Jesus nos abrace, que o Vozeca e a avó Jerônima, juntos com o tio Diodato, se puderem, tragam a tia Wanda para assistir o seu filho a falar. E vamos nós, todos, pensando na prece de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que esta noite seja de luz, seja de bênçãos, seja de muita harmonia. Que assim seja. E, como todo mundo está esperando, a casa é sua. Boa noite. Tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer as palavras da Geusa. Ufa! A certeza que não mereço essas referências, mas agradeço de coração. E quero também me desculpar antecipadamente por eventuais falhas de memória que ultimamente têm me acompanhado. Por isso trouxe aqui a minha cola. Gostaria primeiro de dizer que acho que depois de uns 4 anos, né, 5, não me lembro exatamente, estar de volta aqui é uma alegria muito grande.
não é? Principalmente pelo reencontro de tantos primos, tantos amigos, né? Que a gente não tem oportunidade de encontrar sempre. Então, estar neste lugar, estar aqui nessa terrinha, já é uma bênção, naturalmente. Esse ano de 2024 marca para Paris, agora em julho, um evento esportivo muito festejado, que são as Olimpíadas. E o que são as Olimpíadas? São jogos que surgiram há muito tempo. No ano de 776 a.C., na Grécia, na cidade de Olímpia. Houveram por bem organizar jogos que pudessem representar algo extremamente importante, que era uma pausa na guerra. Porque a sociedade grega era uma sociedade guerreira por excelência. Os povos naquele tempo viviam em guerra. Guerra por conquistas de novos territórios, de cidades, povos, culturas, etc. Então determinaram que haveria uma pausa 2 meses antes de cada evento de jogos. Havia poucas modalidades naquela época. A gente pode fazer uma reflexão. O que representam as Olimpíadas? Uma pausa na guerra. Nós temos assistido aí pelos jornais a dificuldade que se tem para fazer uma pausa na guerra entre Israel e o Hamas, que se desenvolve principalmente na faixa de Gaza, na Palestina, terra de Jesus. Uma pausa para que possam trocar reféns e prisioneiros, tratar feridos, levar alimentação. Então imaginemos a importância da pausa na guerra naquele tempo, quase 800 anos antes de Cristo. Porque, pensemos, o que é a guerra, na verdade? A guerra é uma luta de morte. E o que é o esporte? O jogo esportivo? É uma luta de vida. A guerra se passava naquela época no campo de luta, no campo da guerra. Hoje nem se pode mais dizer isso, não. Qualquer lugar, principalmente numa época de tanto terrorismo, qualquer lugar é campo de ataque, de destruição. Os jogos se passavam no campo de jogo. É o esporte da vida. Então, as Olimpíadas trazem um ensinamento. De fato, despertam algo de bom. Despertam patriotismo, nacionalismo. As pessoas se emocionam ao ver a recepção das medalhas, a bandeira tremulando, o hino, o atleta, muitas vezes chorando pela sua vitória. Porque é uma vitória de vida, é uma vitória do esforço em prol de um objetivo que é simbólico. Porque o esporte é simbólico, é o símbolo da vida, é o símbolo da luta para alcançar um objetivo que é evolução. Aí há um mérito extraordinário. E
uma rede de televisão, certa vez, fazia propaganda dos Jogos Olímpicos, dizendo que os Jogos Olímpicos despertam o que há de melhor em nós. Eu fiquei pensando um pouco sobre esta frase. Despertam o que há de melhor em nós. E acho que essa frase poderia ser atribuída com toda justiça ao Evangelho. Nós poderíamos dizer: o Evangelho desperta o que há de melhor em nós. Também em Paris, na França, em 1864, há 160 anos atrás, no mês de abril, Allan Kardec publicava o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação. Em 1857, ele tinha publicado o Livro dos Espíritos, que inaugura a nova doutrina, que traz o alicerce dos conhecimentos essenciais da doutrina sobre Deus, sobre o universo, sobre as leis que governam a vida, sobre a imortalidade dos espíritos, sobre a reencarnação, sobre a justiça divina. Em 1861, o Livro dos Médiuns é o maior tratado que temos sobre o fenômeno da mediunidade. Mas diz Allan Kardec, faltava uma obra que pudesse trazer de volta, relembrar o ensino moral de Jesus. Faltava uma obra de base filosófica. E a filosofia de Jesus, a filosofia doutrinária, chega através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então podemos dizer que o Evangelho desperta o que há de melhor em nós. Fazendo um paralelo com os Jogos Olímpicos, nós poderíamos pensar um pouquinho. Como é que o atleta vence? Quem ele vence? O grande objetivo é ser o primeiro, é vencer os adversários, é superar os limites do adversário. Mas, pensando bem, é mais do que isso. É superar os próprios limites. O adversário, às vezes, está em si mesmo. E nós ficamos pensando que, do ponto de vista do nosso trabalho, da nossa atuação, da nossa busca de sermos melhores do que somos, também temos que superar adversários. Perfeito? Também temos que superar o adversário. E onde está o adversário maior que nós temos que superar? Está em nós mesmos. Na questão número 919 do Livro dos Espíritos, uma questão importante, das mais citadas em estudos e palestras, não é? Allan Kardec tematiza a questão da melhoria. Ele pergunta assim aos espíritos: qual é o meio prático de nos melhorarmos nesta vida e de evitarmos a atração do mal? Vejam bem essa pergunta.
o meio prático de nos melhorarmos nesta vida. Importante nesta vida. Porque na questão em que ele pergunta o objetivo da encarnação dos espíritos, a resposta é que o objetivo é chegar à perfeição. Mas na outra questão, em que ele quer saber qual é o objetivo da reencarnação, ou seja, das encarnações sucessivas, a resposta é: o objetivo é o aprimoramento progressivo da humanidade. Então, se é progressivo, é porque se faz aos poucos. Não se faz em apenas uma existência. É preciso uma sucessão de experiências reencarnatórias para que o espírito possa evoluir, possa se aprimorar, possa se desenvolver. Mas vejam, nesta pergunta tem algo que é fundamental na nossa interpretação. Qual é o meio prático de se melhorar nesta vida? Não é na sucessão de reencarnações, é nesta vida atual, nesta encarnação. Qual é o meio prático? A resposta, provavelmente, não é? Todos se lembrem. Os espíritos dizem, um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Olha que resposta. Absolutamente sintética. Quase enigmática. Porque a gente esperava que os espíritos fizessem uma receita, uma lista de comportamentos. E aí conhece a ti mesmo. O sábio da antiguidade é Sócrates. Quem é Sócrates? Quando nós estamos lendo o Livro dos Espíritos, passa a introdução, e depois vem Prolegômenos, que tem ali o desenho de uma cepa de videira, que os espíritos dizem que são o símbolo do espiritismo. 10 espíritos assinam o Livro dos Espíritos. Um deles é Sócrates, que viveu 400 anos antes de Jesus. Um sábio. Há uma questão interessante sobre a sabedoria de Sócrates. Porque o seu amigo Quierofante dizia para Sócrates sempre: você é a pessoa mais sábia do mundo. Eu duvido que tenha alguém mais sábio do que você. E o Sócrates desconversava. Até que um dia o amigo convidou para ir ao templo de Apolo, onde tinha o santuário de Delfos, o oráculo, o médium da época, que respondia às perguntas e dava as orientações. Foram até lá e o amigo perguntou ao oráculo: por acaso existe alguém mais sábio do que Sócrates? E o oráculo respondeu: não. Não há ninguém mais sábio do que Sócrates. E o amigo disse para ele: está vendo? Eu não te falei? Você é o mais sábio de todos. O Sócrates dizia: não, tem alguma coisa errada aí. Não sou. Ele não aceitava esse epíteto de o mais sábio dos homens. Ele falou: olha, eu vou provar para você. Ele resolveu conversar com um político de Atenas, né? Ele morava em Atenas, considerado o mais sábio dos políticos. Teve lá um diálogo com esse político. E aí
Depois ele disse para o amigo: olha, ele sabe muito, mas tem um grave problema. Ele acha que sabe mais do que ele sabe. Ele pensa que sabe tudo. Nesse ponto, eu divirjo dele. Porque eu sei o que eu não sei. Mas ele quis conversar com mais 3 outras pessoas. Imaginemos, não é? Simbolicamente, um advogado, um engenheiro, um médico, pessoas sábias da sociedade. E ele tirou a mesma conclusão. O problema é que as pessoas não sabem tudo, mas acham que sabem tudo. Eu sei que não sei tudo. Essa é a frase de Sorfro famosa, né, que as pessoas costumam dizer: eu sei que nada sei. Na verdade, né, a expressão é: eu sei que não sei tudo e eu tenho que aprender. Essa frase, nesse dia que eles visitaram o templo de Apolo, essa frase estava escrita no templo. Conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, a partir daí, começou a divulgar esta frase como uma espécie de receita para o progresso moral. Sócrates acreditava que a felicidade não está nas honras, não está no dinheiro, não está no poder, não está nos prazeres, não está nas propriedades. A felicidade está na virtude. Ser feliz é ter uma vida virtuosa. O conhece-te a ti mesmo, para ele tinha esse sentido, de buscar a virtude. Bem, no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar muitas vezes, seja nas parábolas, seja nos diálogos, seja nos discursos, como, por exemplo, o Sermão da Montanha, nas conversas que Jesus tinha pelas estradas, pelos campos, pelas montanhas, ou mesmo nas cidades, nós vamos encontrar momentos em que essa ética do conheça-te a ti mesmo vai estar presente. Se não, vejamos alguns exemplos que podemos tomar aí. Quando Jesus fala do argueiro e da trave no olho, ele diz que nós somos capazes de enxergar um argueiro como se fosse um cisco, ou, vamos dizer, um palito no outro. Mas somos incapazes de enxergar uma trave, uma vigota, para ficar mais exagerado e mais claro, em nós mesmos. Ou seja, nós nos preocupamos em conhecer o outro, mas não de nos conhecermos a nós mesmos. Quando Jesus diz, não julgueis, no sentido de não condeneis, e essa determinação de não julgar, não é? Ela está assentada justamente nesse princípio, que ele exemplifica num momento muito especial,
da sua peregrinação. Quando os fariseus trazem até ele a mulher acusada de adultério, querendo condená-la, criando todo um teatro para que Jesus condenasse. Porque se Jesus não condenasse, ele estaria contrariando a lei mosaica e eles teriam ali um grande indício, né? Importante, instrumento de prova contra Jesus. Então, perguntam a Jesus: o que fazer? Apedrejar, como era prescrita pela lei mosaica? Era prescrito que as mulheres em adultério deviam ser apedrejadas até a morte. Então, qual foi a frase famosa de Jesus, né? Atire a primeira pedra, né? Quem estiver sem pecado. Há até uma brincadeira que se costuma fazer, né? De que Maria, mãe de Jesus, estava do lado e ela pegou uma pedra. E aí Jesus diz: não, mãe, a senhora não vale. Mas, voltando ao que interessa, atire a primeira pedra quem, olhando para dentro de si mesmo, quem procurando conhecer-se a si mesmo. Aí está o conhece a ti mesmo. Olhe para dentro. Qual é a sua condição moral para julgar e condenar? É exemplar essa passagem, porque o evangelista relata que Jesus disse isso e se abaixou para escrever na areia, e as pessoas que haviam chegado até ele para exigir o seu posicionamento, elas foram saindo pouco a pouco, de tal maneira que não sobrou ninguém. Porque cada um fazendo o seu próprio exame interior, procurando julgar-se, procurando conhecer de fato o que estava por dentro, concluiu: falta de condições morais para estabelecer, né? Ou para concretizar o ato de condenação. Então, nós podemos dizer que a ética de comportamento estabelecida pelo Evangelho de Jesus, que, segundo Allan Kardec diz na introdução do Evangelho, é o principal assunto, é a principal motivação de ter escrito o Evangelho. É trazer de volta essa ética. A ética do conhece-te a ti mesmo, a ética do interior, da interiorização. É por isso que num determinado momento, logo no início do Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, dependendo da tradução, porque eles verão a Deus. É muito bonita essa bem-aventurança. Quando nós éramos crianças, principalmente aqui em Vila Lourdes, que era vila naquele tempo, né, Lázaro? A gente, quando punha uma roupinha um pouco melhor, falava: é uma roupa para ver Deus, não é? Não se dizia isso? Não é? Jesus está dizendo que os limpos de coração podem ver Deus. Então não é a roupa, não é a moda, é o interior,
é a pureza de coração. É isso que pode nos dar a condição vibratória de sintonizar com a espiritualidade mais alta. Não é? Isso é fundamental, essa ética da interioridade. Porque o contrário disso é a ética do farisaísmo. Aquele relógio está certo, Nino? Tá. A ética do farisaísmo é a ética do exterior. Allan Kardec, na introdução do Evangelho, faz um esclarecimento sobre quem eram os fariseus. Era uma corrente dentro do judaísmo de Moisés. E eles eram muito rígidos. E eles tinham um comportamento exterior de muito respeito. Eles jejuavam, eles oravam em público. Eles pagavam o dízimo, 10% das colheitas eram doadas ao templo. Eles faziam as suas oferendas, os sacrifícios dos animais no templo, aos domingos, para pagar os pecados, para agradar a Deus. Sacrifícios de animais, sacrificavam cordeiros, por exemplo. Né? E a tradição religiosa consagrou que Jesus seria o Cordeiro Divino. Jesus foi sacrificado e pelo seu sangue salvou a humanidade. O sangue de Jesus remiu todos os nossos pecados. Então nós temos aí um salvo-conduto extraordinário. Quando na verdade, né, do ponto de vista do nosso Evangelho, não é o sangue de Jesus que nos salva, é a vida de Jesus, é a vinda, é o ensinamento, é a sua doutrina, é a sua ética. É isso que é capaz de nos tornar pessoas melhores ainda nesta vida. Desde que façamos a tarefa, o exercício de casa, de buscar, né, o nosso interior. O farisaísmo foi muito combatido por Jesus, com veemência, com rigor, em todos os momentos, de tal maneira, né, que Jesus acabou sendo preso, crucificado pelos fariseus, por uma questão política. Não é? Eles, no final das contas, entregaram toda a culpa a Pôncio Pilatos e aos romanos. Mas, na verdade, os romanos que dominavam a Palestina naquela época julgavam crimes políticos. O crime de Jesus, segundo eles, não era político, era religioso. Jesus era um agente de destruição do judaísmo mosaico. Então, Jesus combate com veemência. Lembram, por exemplo, o episódio das mãos sujas? Das mãos não lavadas? Quando os fariseus abordam Jesus, mas os teus discípulos vão comer sem lavar as mãos? Lavar as mãos era da tradição judaica. Não era um ensinamento divino. Não estava nas lições de Moisés.
mas era da tradição dos mais antigos. Todas as vezes, ao chegar em casa, e principalmente nas refeições, eles tinham que lavar, desde o cotovelo, e lavar, aquilo era um ritual. Aquilo agradava a Deus. E não lavar as mãos era um pecado. Então eles cobram de Jesus. Não é? Então aí nós podemos ter o símbolo exato do que é o farisaísmo. Não é? Que é a preocupação com o ato exterior. A religião significa um conjunto de atos convencionais, mas do exterior. Lavar as mãos, ir ao templo, oferendas, reza em público. Não é? O dízimo. Mas diz Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho, desculpem, que o fariseu era, antes de tudo, hipócrita. A hipocrisia predominava. E o que é hipocrisia? Segundo Machado de Assis, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. A hipocrisia é fazer escondido e divulgar em público exatamente o contrário. O vício é privado e a virtude é pública. Os fariseus, portanto, são combatidos com veemência porque a religião, do ponto de vista deles, se traduzia numa prática exterior. Jesus traz como filosofia moral de comportamento, como código divino universal, que serve para todas as pessoas, em todas as situações, públicas ou privadas, com todas as relações sociais, sejam as nossas relações familiares, as relações profissionais, não é? As relações com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com quem quer que seja. Não é? Em todas as nossas relações. É o código moral que está sintetizado no Evangelho e que nasce do nosso interior. É a ética de dentro. O farisaísmo é a ética de fora. A religião só cumpre o seu papel, diz Allan Kardec no item 10º do capítulo 8º, que se chama Bem-aventurados os limpos de coração. Allan Kardec diz: o papel da religião é aproximar o homem de Deus. O papel da religião é tornar o homem melhor. Se a religião não torna o homem melhor, ela não cumpre a sua missão. A religião que só faz fanáticos e supersticiosos não cumpre o seu papel. Se o Espiritismo não me torna melhor, há algo de errado. Será que é com o Espiritismo ou é comigo? Certamente é comigo. Porque a minha adesão não é integral aos princípios morais do Evangelho que embasa a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa adesão tem que ser integral. O meu pai costumava dizer que é fácil entrar para o Espiritismo. O difícil é o Espiritismo entrar na gente.
de uma maneira muito simples. Na verdade, ele trazia ali um ensinamento muito importante e básico, que é a interiorização da ética. A doutrina tem que entrar em nós. Senão, não se cumpre o papel. A culpa não é da religião, no nosso caso, do Espiritismo, se nós não nos tornamos melhor. Né? Através da busca do conhecimento de nós mesmos. O que é o conhece a ti mesmo? Às vezes, as pessoas podem entender que significa buscar defeitos. Eu tenho que conhecer os meus defeitos. Quais são os meus defeitos? Uns anos atrás, aqui mesmo nesta casa, eu fiz uma palestra e enfatizei um pouco a questão do perdão. A importância do perdão. Quando terminamos a palestra, conversando aqui, veio uma pessoa e falou para mim assim: olha, muito bonito o que você falou, mas eu não perdoo. Mas de jeito nenhum, eu não perdoo. Eu não sei perdoar. O que você me fala? Eu pensei um pouco e falei, posso te falar duas coisas. Primeiro é que aquilo que nós não conseguimos, né? E muitas vezes nós não conseguimos, não desqualifica o Evangelho. Eu posso não perdoar, mas o Evangelho me convida, me incita, me determina que eu perdoe. E não é uma vez só, não. São 70 vezes 7 vezes. É muita coisa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando você me diz eu não perdoo, você já está dando um grande passo. Porque você está diagnosticando uma questão. Você está se conhecendo. Você já sabe onde está um problema. Diagnosticado o mal, diagnosticada a doença, né, Lino? Aí vem o tratamento. Aí tem que buscar remédio. Aí é o exercício. A busca do exercício do perdão. E mais do que o perdão, porque muitas vezes nós falamos em perdão apenas, mas também tem o auto-perdão. Muitas vezes nós ficamos remoendo culpas e remorsos. E quando trazemos culpas e remorsos, precisamos exercitar o auto-perdão. E quando temos mágoas e ressentimentos, precisamos exercitar o perdão, porque são terapias que nos libertam de uma carga espiritual, emocional muito negativa. Então, conhece a ti mesmo é mais do que a busca dos problemas, dos defeitos ou das carências. É uma viagem interior que nós fazemos. É importantíssimo fazer esta viagem interior. Eu me lembro, há muitos anos, quando morreu o Lúcio, filho do Marcelo, que foi enterrado em Lourdes, eu estava ao lado do tio Isalpino, olhando
aquele momento que ele era enterrado. E olhando para o Barcelo, que não chorava, que estava contrito, numa expressão de sofrimento, mas não chorava. E aí, num determinado momento, comentei com o tio Zalpino. Eu fico imaginando o sofrimento do Barcelo e da Celeste, né? Os pais, sabe? Nesse momento. E o tio Zalpino virou para mim e falou: não, você não imagina. Você nunca perdeu um filho. Você não imagina. Ninguém é capaz de imaginar o sofrimento de um pai ou de uma mãe com a morte de um filho. E o tio Zalpino falava isso com a experiência de quem havia perdido, né? Cadê a Dida? Um filho? Uma filha. Você não sabe o que é isso. E eu fiquei pensando, né? Na profundidade daquelas palavras. E o que é que vem após a perda do ente querido? Há muitos anos atrás, eu acho até que já contei essa história aqui, mas apenas cale agora nessa questão que estamos abordando. Eu estava numa reunião com colegas professores na USP, com o nosso orientador de doutorado. Éramos 8 pessoas, 10 no máximo. E o nosso orientador, naquele dia, havia um seminário, ele começou a perguntar, um por um, fazer uma pergunta. A mesma pergunta para todos. Eu era o último, e ele começou do outro lado da mesa. Você tem religião? Você acredita em Deus? Todos os outros, os 7, 8 ou 9, não me lembro exatamente, todos disseram não. O nosso professor, o orientador, ele é ateu, ele não tinha religião. Mas faço a ressalva de que era uma das pessoas mais cristãs que eu já conheci. Exemplo de cidadão. Quando chegou em mim, todos disseram não, não, não. Eu tomei coragem, era uma situação um tanto quanto constrangedora, não é? Eu disse, tenho. Qual é a sua religião? Sou espírita. E ele, que era uma figura humana, assim, incrível, falou, puxa, nossa, eu tenho uma tia espírita, uma tia de quem eu gostava muito, era espírita. Criou todo um clima muito agradável naquele momento. Os anos se passaram. Um daqueles, dos meus colegas, meu amigo, meu grande amigo, músico, pianista, compositor, além de professor, casou-se com uma das colegas, tiveram 3 filhos, e num determinado momento tinha uma filha bebezinha, o filho do meio tinha 4 anos, o outro já tinha 7. A mulher dele tinha asma, e uma determinada noite ela teve uma crise de asma. Ele ligou para o pai dela, o sogro, que era médico em Santo André, e o pai dela disse, traga ela para o hospital que eu estou aqui. Traga ela agora. Entraram no carro e foram para o hospital em Santo André. Mas não deu tempo. Ela morreu chegando no hospital. Passados 6 meses, o filho do meio, de
não me lembro se era 4 ou 5 anos, em frente da casa, ali no Butantã, em São Paulo, foi atropelado por um ônibus e morreu. E quando eu soube, eu já morava em Rio Preto, ele continuava em São Paulo, eu não soube exatamente na época, soube depois. Eu escrevi uma carta para ele. Não era tempo de, nem sequer de e-mail, quanto mais de redes sociais. Eram cartas. Escrevi uma carta. E eu me lembro que eu comecei a carta assim: Zé Miguel, como você sabe, eu sou espírita. E aí, falei um pouco sobre como, dentro do espiritismo, nós encaramos a morte de familiares, de entes queridos. E daí uns dias eu recebi a resposta dele. E ele começou assim: você sabe que uma das coisas que me ajudaram nesses momentos que eu tenho passado, uma das coisas que me ajudaram muito, foi me lembrar que naquele dia que o professor Antônio Cândido perguntou para cada um de nós se tinha religião, você disse que era espírita. Eu me lembrei disso. Como você sabe, eu não acredito. Eu não acredito em nada. Mas eu fiquei pensando assim, se o Ismael acredita, então deve ter algum fundamento. E isso me deu forças para fazer uma viagem interior, em busca de uma condição de conforto. E é assim. O que fazemos na perda do ente querido? Senão uma viagem interior, é o conhece-te a ti mesmo, visto por um outro ângulo. É buscar um sentido. E eu perguntei a ele: você encontrou o sentido? Ele falou: encontrei. É claro que passei por uma fase de muita dor, mas encontrei. O meu filho viveu poucos anos, mas viveu, deixou uma lembrança, deixou uma marca em nós, em todos aqueles que conheceram. Minha mulher também deixou um exemplo. Esse é o sentido da vida para mim. E aí eu encontrei conforto. Então, é isso. Nós buscamos, quando temos a felicidade de contar com uma aliada tão fundamental como a doutrina espírita, a tarefa é mais fácil, ou pelo menos deveria ser mais fácil. Porque não há desespero. Pelo menos não deveria haver. Mas, de qualquer modo, é importantíssima essa viagem interior do conhecimento para buscar as forças que nós temos e que nem sempre valorizamos. Mas eu queria voltar um pouquinho à ética da interioridade de Jesus, que revive a ética socrática do conhece a ti mesmo. E que eu muitas vezes gosto de chamar de a ética do porém. Porque o porém é uma palavra permanentemente presente nos ensinamentos de Jesus. Ele coloca o farisaísmo, coloca o porém, e aí vem o ensino que realmente vale. E o farisaísmo ele coloca mais ou menos assim: ouviste o que foi dito aos antigos.
Ouviste o que tem sido dito. Ouviste o que estão dizendo. Não matarás. Aí é o ensinamento de Moisés, lá dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo, quem se encolerizar ou xingar, ofender alguém, será réu de juízo. Ele estabelece uma relação que é muito significativa. Não matarás, crime grave, proibido, né? Lá nos 10 mandamentos. E que faz parte das constituições modernas, inclusive. Não. A filosofia moral de Jesus vai muito além. Se você se encolerizar, porque aí entra a questão da vivência interior, a cólera, a perda do equilíbrio vibratório, emocional. Isso estabelece, né, como condição de causa de uma situação muito perversa. Mas vamos pegar um outro exemplo. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, né? A lei da vingança, um tipo de justiça, né? Tradicional da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. É a lei que os fariseus compreendiam muito bem. Eu, porém, vos digo, se alguém vos agredir na face direita, apresente também. Não é a esquerda, é a outra. A esquerda é um outro ensinamento, quando ele diz, não saiba a vossa mão direita que faz a esquerda. Apresente a outra. Ah, mas não é a mesma coisa? Se uma é a direita, a outra é... Sim, ao pé da letra sim, mas há um sentido simbólico diferente. É a outra face. É a outra face da justiça. É a outra face da ética. Né? É a ética do amor ao próximo. Então ele diz assim, né? E se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Dê mais do que ele está pedindo. É a ética do desapego do bem material, do desprendimento. Né? E se alguém pedir para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Faça mais, vá além. Não cumpra apenas aquilo que está sendo solicitado. Não cumpra apenas a sua obrigação. Faça mais. Faça além. Essa é a ética. Apresentar a outra face é a face da misericórdia. Palavra tão central no Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo 10 do Evangelho. Kardec coloca bem-aventurados os misericordiosos. E gasta uma dezena de páginas para nos explicar o que é misericórdia. Misericórdias é a formação etimológica de misericórdia, né? Que é compadecer-se de coração, colocar o coração, o sentimento. E Allan Kardec, nas suas explanações,
nos dá 3 características fundamentais da misericórdia. Primeira, não julgar. Ser misericordioso é não julgar. E como nós julgamos, né? Julgamos a todo momento, toda hora, né? Meu amigo lá do centro, em Rio Preto, Alceu, me contava outro dia, quando ele começou a trabalhar no atendimento fraterno de sextas-feiras, que atende as pessoas que chegam ao centro pela primeira vez ou que vêm em busca de um socorro, qualquer que seja, ele atendeu um casal. Certo dia, e o casal disse: Irã, nós estamos aqui porque o nosso filho morreu. Nosso filho, adolescente, morreu e nós estamos desesperados, nós vamos buscar um socorro, nós queremos ajuda. E o Alceu disse que começou a explanar então, dentro da doutrina espírita, aquilo que pudesse servir de consolo e tal. E eles começaram a ficar indignados. E num determinado momento disseram: não, você fala porque não é você. É fácil falar isso. Eu vim aqui pensando que ia achar consolo. Agora, é isso aí, que é a justiça divina, que Deus sabe o que faz, que devia estar na hora, que é provação, que é expiação. Não, isso aí, né? Você fala porque não é com você. Agredindo o Alceu. O que eles não sabiam? Que há 6 meses atrás, o filho do Alceu, de 8 anos de idade, tinha morrido no hospital de pneumonia. Então, só para trazer uma situação comum de vida, as pessoas julgam. Você fala, mas por que não é com você? O que a gente sabe da vida do outro, às vezes, do que se passa no interior, né? Tem uma historinha que se conta, eu li em algum lugar, alguma revista, de uma funcionária chamada Carla, de uma empresa. Fizeram um amigo secreto. A Carla era pobre, uma funcionária humilde, que adorava chocolate, mas não tinha condições de comprar. No amigo secreto tinha lá uma cestinha de chocolate. E ela ficou de olho. E quando chegou a vez dela, ela foi direto na cestinha de chocolate. Estava salvo ali o seu Natal, desse ponto de vista. Só que a regra era quem vinha depois podia pegar qualquer coisa, até o que já havia sido escolhido. E a chefe dela veio depois e escolheu a cestinha e pegou dela a cestinha de chocolate. E ela ficou sem. E a chefe foi a primeira a ir embora da festa. E ficaram ali. E começaram a falar mal da chefe. Onde já se viu tirar a sua cestinha de chocolate? Mas que maldade! Puxa vida, ela pode comprar o que ela quiser, vai pegar logo a sua. A Carla, a princípio quieta, depois sentindo-se vítima, entrou na conversa. Na maledicência, né? Falando mal da chefe. Era o final de semana. Na segunda-feira, a Carla chegou no seu local de trabalho, chegou na mesa onde ela trabalhava e teve uma surpresa. O que ela encontrou lá? Uma grande cesta de chocolates, com chocolates muito melhores e muito mais caros, com um bilhete, onde estava escrito assim: Carla, você merece muito mais do que uma cestinha de chocolate. Então, isso exemplifica, assim, muito claramente, né? Como somos, não é? Afoitos para julgar, para criticar, para condenar, né?
Então, é importante lembrar isso, o não julgueis de Jesus. Porque é uma frase peremptória, é só isso, não julgueis. Né? Completando, quando Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos maltratam e orai pelos que vos perseguem. Essa é na canela, né? As pessoas, quando veem isso, costumam dizer assim, espera aí, mas eu não sei amar nem o amigo, como é que eu vou amar o inimigo, né? Jesus não está querendo demais? Primeiro é preciso entender que amar, o amor ao próximo, trazido por Jesus, a palavra que era usada em grego é ágape, que significa amor no sentido amplo, não é? de benevolência, de indulgência, de querer bem. Não é? E Allan Kardec explica muito bem o sentido. No capítulo 12 do Evangelho, que é amar os nossos inimigos, ele explica o que é isso. Amar os inimigos não é sentir por alguém cuja relação é uma relação de ódio com a gente, não é sentir a ternura que a gente sente por um amigo ou por ente querido. Não é isso. É não se vingar. É não retribuir o bem com o mal. É não desejar o mal. Isso. Né? Então, amai os vossos inimigos. Isso muda completamente, né? A tônica, muda completamente o sentido, o eixo, né? Em torno do qual normalmente nós norteamos a nossa compreensão ou a nossa filosofia de vida. O ensinamento de Jesus, né? Convidando-nos a apresentar a outra face, que é a face do amor ao próximo, que é a face da compreensão, da desculpa, da indulgência, da benevolência, convidando-nos a entender as relações que muitas vezes são definidas como entre adversários ou inimigos, né? E essas relações precisam estar baseadas na vontade de acertar e na vontade de nos melhorarmos, porque esse é o sentido do Evangelho. Para encerrar, eu gostaria de dizer que Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o Evangelho vem relembrar o código moral universal divino, o código de conduta, a filosofia de Jesus, que o Evangelho é um roteiro de felicidade. O Evangelho é um roteiro de felicidade. Grande parte do Evangelho tem nomeados os seus capítulos com bem-aventurados, que traduzindo significa felizes. Um roteiro de felicidade. Outro dia estava folheando este livro, que não é um livro espírita, é um livro que eu poderia dizer de filosofia prática, escrito por 3 pensadores modernos, muito conhecidos nas redes sociais, que é o Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé. São filósofos, historiadores,
né, que costumam fazer reflexões sobre a vida. Cortella é católico, Pondé é judeu e se diz às vezes ateu, em outros momentos defende, né, o judaísmo, e Leandro Carnal é ateu. E resolveram escrever um livro sobre a felicidade. E eu comecei a folhear, abri o livro e vou ler para vocês um parágrafo, escrito por Luiz Felipe Pondé, que se diz ateu, embora tenha toda uma formação judaica de família. É impossível ser feliz, ele diz. É impossível ser feliz se você não experimentar a misericórdia. A misericórdia. Se você não experimentar a possibilidade de perdoar pessoas, se você não experimentar a possibilidade de ser perdoado por pessoas. Portanto, a felicidade não é possível se você não tiver consciência de que tem culpa de muita coisa, de que faz muita coisa errada. E que, portanto, você também precisa de perdão e de auto-perdão. Se você tiver consciência dos teus erros. É isso. É a autoconsciência. É autoconhecimento. Para que nós possamos, então, buscar ser melhores do que somos. Por essa razão, eu repetiria, o Evangelho desperta o que há de melhor em nós. Muito obrigado. Então, vamos agradecer demais a oportunidade, né, de ouvir o Ismael. Dá até vontade, tem outras vontade de assistir as Olimpíadas. Ficar sabendo que o Sócrates não era só o companheiro do Geraldão, né? E lembrar que se o teu pai tivesse aqui, ele falava, e eu que ensinei ele a falar. E para terminar, então, vamos pedir para a Rosi fazer a prece de encerramento. E depois tem um comes e bebes aí, afrontado. Boa. Boa. Fiquei muito emocionada em ouvir o professor Ismael, que me deu aula há mais de 40 anos. Estou trêmula. Muito obrigada, Ismael. Obrigada pela oportunidade. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estou muito emocionada.
Obrigada a todos. Socorre. Me ajuda. Estou muito emocionada. O que manda é o sentimento. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que tivemos deste aprendizado, que deverá alicerçar a nossa fé, a nossa vontade de nos conhecermos e sermos melhores de hoje em diante. Que assim seja, em nome de Deus. Ficou conversando comigo, eu nem vi como ia ficar mais. Não.